A passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 10 diz assim: Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Naquele momento muito importante, quando Levi, Mateus, ou mesmo Levi, levou Jesus para casa, para ter um tempo com Jesus dentro de casa. O privilégio era receber o Senhor Jesus, ter o Senhor Jesus dentro de casa. É por isso que Jesus disse lá no livro de Apocalipse: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, Mateus queria ter esse momento relevante de extrema comunhão. Levar Jesus para casa é um privilégio que poucos têm, poucos conseguem. Sabe por quê? Porque para alguns, Jesus dentro de casa vai tirar um pouco a liberdade das pessoas, vai quebrar o status daquela pessoa, sabe? Para alguns, Jesus dentro de casa vai ser esse instrumento de impedimento da chegada de outros que não fazem parte do mesmo clã, do mesmo sistema, do mesmo código ético, moral, do mesmo sistema religioso, da mesma denominação. Então eu não posso me misturar. Os fariseus viviam assim. Diz o texto aqui que Mateus levou Jesus para casa. E o grupo de convivência de Mateus era um grupo assim muito excluído. Era um grupo que o povo não gostava muito, porque Mateus era um coletor de impostos e naquela época essa profissão era marginalizada, era discriminada pela sua própria maneira de se comportar. Então, os coletores de impostos eram homens naturalmente corruptos que aceitavam o suborno, aceitavam as falcatruas e tinham os seus recursos. Agora, Mateus, que era um desses, de repente toma a ambiciosa coragem de levar Jesus para casa e ele põe Jesus à sua mesa, no seu elo de comunhão. Ele estreita o momento de comunhão com Jesus. Agora eu quero Jesus aqui dentro de casa, eu quero Jesus aqui à mesa. A mesa é um lugar de comunhão, sabe? Muitas famílias já não se assentam mais à mesa, não tem um espaço à mesa, porque a comunhão já não existe mais com tanta frequência e as pessoas envolvidas por atividades diversas e justificativas para o seu dia a dia, para a sua vida e para a quebra de comunhão, então apresentam todos os argumentos e todas as razões. São pessoas cheias de razão, cheias de compromisso, cheias de agenda. São pessoas envolvidas por todas essas questões e elas então não têm mais o espaço para ter um assento à mesa. De quando em quando a gente olha para esses nossos dias, essa geração dos nossos dias, e a gente vê 3, 4, 5 pessoas que estão em volta de uma mesa, cada um com um celular na mão, ou jogando, ou trocando, às vezes conversando ali entre eles
via celular. Então, tem se perdido a oportunidade e tem se feito afastar esse espaço de comunhão do assentar-se à mesa conforme Jesus. E então, Jesus, que estava à mesa em casa de Mateus, com ele muitos publicanos e pecadores, pessoas que tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Eles vieram e tomaram assento. E era assim que Jesus fazia. Ele acolhia, ele recebia as pessoas, ele não discriminava, ele não ficava olhando a participação, o status, ele não ficava olhando a qualidade, ele não puxava a capivara, ele não puxava a ficha da pessoa, ele não buscava saber, conhecer o passado, ver se a pessoa tinha condições ou não de tomar assento à mesa. Ele não ficava escafrunchando a vida da pessoa para saber se aquela pessoa podia ou não participar daquele momento tão importante, tão auspicioso. Mas ele acolhia, ele chamava, ele trazia para a mesa. Ele não estava na casa dele, não. Mas qualquer lugar é lugar para Jesus chamar para a roda. Chama para a roda, chama para o meio, vem para o meio, como ele chamou aquele homem da mão mirrada lá no templo, aquele homem que tinha a mão ressequida. Jesus falou, vem para o meio, vem para o meio. Era da mão ressequida, era do coração ressequido, era da mente ressequida, da alma ressequida, aquela pessoa que estava ressequida. Jesus não discrimina, Jesus não quer saber o grau, o nível, as finanças da pessoa, os qualificativos ou os defeitos da pessoa, mas ele chama para o meio, ele diz, vem para o meio. E ele estava ali assentado e os fariseus, outro grupo que andava com Jesus, mas andava a propósito, assim, com Jesus para achar alguma coisa. Eles viviam à procura de algo que pudesse incriminar Jesus. Eles pudessem achar alguma coisa que pudesse incriminar Jesus. E então eles perguntaram para os discípulos, por que o vosso mestre come com os pecadores e publicanos, hein? Com os publicanos e pecadores? E Jesus então respondeu, os sãos não precisam de médicos. Os sãos não precisam de médicos. Tem muita gente moralmente sã, moralmente superior, fisicamente se achando mais do que os outros. Aquele alter ego inflado, aquela sensação de superioridade, de maior capacidade, de potencial mais elevado. Era isso que Jesus queria que as pessoas entendessem, que existem essas pessoas que não precisam de médico, não precisam de ajuda, não precisam da graça, não precisam da presença de Jesus, não precisam de nada. Se sentem superiores, se sentem maiorais, se sentem como os discípulos até estavam se sentindo quando houve uma discussão, quando Jesus disse assim, olha, eu vou voltar para o Pai. Os discípulos começaram a discutir e a perguntar, quem é que vai ocupar o lugar dele? Quem vai ser o primeiro aqui? Jesus ouviu aquelas palavras e disse, olha, o primeiro seja o que lave os pés dos outros. Jesus pega uma toalhinha, pega uma bacinha e vai lavando os pés de cada um. Essa é a percepção mais evidente de quem deve ser o primeiro, quem quer ser o primeiro. Não deveria nem passar pela cabeça dos discípulos esse ser o primeiro. Sabe por quê? Porque essa é a sensação de que quem vai presidir a reunião? Quem vai comandar tudo isso que está acontecendo? Quem vai deixar o nome escrito em cima? Quem vai assinar o livro de atas?
quem vai assinar, quem vai sair na foto. Olha, eu preciso estar no meio, na cadeira central, eu preciso estar ali, porque eu sou uma pessoa importante aqui, tem muitos que não falam, mas eles querem se sentir assim. E aí Jesus então disse, olha, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aqueles que têm se abaixado, se rebaixado, aqueles que têm colocado de lado a altivez, o orgulho, a autossuficiência, a arrogância. Esses que têm deixado tudo são os que, de fato, o Senhor Jesus se envolve e se relaciona. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, aqueles que de fato estão marcados para a salvação. Que o Senhor te abençoe. Entre no nosso canal, youtube.com/Isaac Pereira, e tem lá mais mensagens. Que o Senhor te abençoe na paz de Cristo Jesus.